prosseguindo nosso estudo bíblico acerca de santificação com base em 1 Tessalonicenses, capítulos 5 e versículo 23. Quando a palavra de Deus diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estudamos acerca do prosseguimento da santificação do Espírito e da santificação da alma. E hoje começaremos a ver a santificação do corpo. Porque existem muitas pessoas que dizem que nós temos que santificar o nosso interior, ou seja, o nosso homem interior, o espírito e a alma, mas o corpo pode ser esquecido. O corpo é pó, ele vai voltar ao pó, então não existe necessidade do corpo ser santificado. Entretanto, a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara não só a necessidade da santificação do nosso corpo, como também nos mostra o que é que esta santificação traz, quais são os efeitos, qual o resultado desta santificação no nosso corpo. Porque a Bíblia, no texto principal que nós lemos, ela mostra que o espírito, a alma e o corpo, tudo deve ser santificado, exatamente tornado irrepreensíveis, com a finalidade da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nosso corpo tem a ver com isso, no campo espiritual? Será que o nosso corpo é simplesmente esta casa onde habita o nosso espírito e a nossa alma? Quando nós abrimos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 3, e no versículo 16 e 17, a palavra diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e o que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então a palavra está nos dizendo que o nosso corpo é templo de Deus. É interessante notar, meus irmãos, que o apóstolo Paulo também se refere ao nosso corpo, chamando de tabernáculo. Nós poderíamos fazer uma diferença bíblica entre templo e tabernáculo. Templo é um local fixo de adoração a Deus. Foi construído exatamente pelo povo de Deus, e como vimos, Salomão dedicou o templo a Deus, colocou dentro do templo
aqueles utensílios que tinham um sentido espiritual para adoração a Deus ali no templo construído por Salomão. O tabernáculo, meus irmãos, era um templo, vamos chamar assim, era um templo portátil. Era um templo que montavam e desmontavam no deserto. Mas dentro do tabernáculo também foi colocado utensílios espirituais de adoração. Inclusive a arca do Senhor acompanhava o povo. Quando acompanhava o povo, acompanhava dentro do tabernáculo. Objetos de adoração a Deus eram colocados dentro do tabernáculo. Então, para o povo judeu, quando se falava em tabernáculo, estava se falando naquele templo em movimento. Monta, desmonta. Mas a finalidade do tabernáculo não era a morada de pessoas, mas a finalidade do tabernáculo era altar para adoração a Deus. A finalidade do templo fixo também era o local de adoração a Deus. Então, quando a palavra de Deus diz, aqui em 1 Coríntios, não sabeis que o vosso corpo é templo do Deus vivo, está dizendo, dentro do seu corpo deve haver os pressupostos espirituais para que Deus seja adorado dentro de você. Habitação de Deus. Quando nós pensamos como habitação de Deus e templo do Espírito Santo, nós estamos pensando em um local dedicado e devotado ao culto. A primeira grande pergunta que surge: como nós estamos usando o nosso corpo? Como nós estamos usando aquilo que a Bíblia diz que é templo do Deus vivo? É habitação do Deus vivo. E aqui começa exatamente uma espécie de escolhas acerca daquilo que o nosso corpo deve fazer e aquilo que o nosso corpo não deve fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que é lícito edifica. Então, com o meu próprio corpo, para o meu próprio corpo, eu tenho que ver não somente o que é lícito, mas eu tenho que ver aquilo que convém e aquilo que edifica. Convém e edifica o quê? Por quê? Aquilo que convém ser colocado em mim, exatamente para que Deus continue habitando dentro de mim. Para que o Espírito Santo continue habitando dentro de mim. O que convém, como convém ser o meu corpo, como deve ser o meu corpo, como ele deve ser usado, de que forma ele deve ser usado. A vida de Jesus, irmãos, na igreja, ela está baseada exatamente na vida que cada um de nós vive aqui na terra. Vejam bem, não é que Cristo se locomova dentro de mim e nem dentro de você, mas Ele quer que nós tenhamos esta compreensão de que Deus habita em nós através do seu Espírito, e nesta conveniência é que nós vamos demonstrar se nós temos ou se nós não temos Deus dentro de nós.
Quando nós abrimos a epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16, a Bíblia mostra claramente que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus também é santo. Então veja, o seu templo, o nosso corpo, tem que ser separado do mundo e separado do pecado. Porque em mim habita um Deus santo, habita um Deus puro, habita um Deus perfeito, habita um Deus que manifesta através da minha vida a sua glória em santidade. E aí a gente começa a ver a grande diferença entre aqueles que estão preocupados em cuidar do seu corpo espiritualmente e aqueles que não estão. Quando nós abrimos a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e vamos ler alguns versículos para que acresça o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Jesus Cristo, foram batizados na sua morte? De sorte que sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Vocês estão acompanhando a sequência do crescimento espiritual? Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o versículo 12, quando começa a nos levar a uma compreensão maior. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Não reine o pecado no vosso corpo mortal. Não reine. Não é Deus que vai impedir. Somos nós que temos que tomar esta posição. Olha o versículo 12, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Obedecestes a forma de doutrina a qual fostes entregues.
Então o apóstolo Paulo, ele abre de uma forma muito tranquila esse relacionamento nosso com o mundo exterior. O relacionamento nosso com o mundo do pecado, o mundo da miséria, o mundo da infelicidade. E ele mostra claramente, entende? Que nós temos de ser edificados para ser morada do Espírito Santo. Nós temos que preparar esta casa. Nós temos que abrir a nossa vida diante de Deus através do nosso corpo, para que as coisas espirituais possam penetrar em nós e o nosso corpo possa exteriorizar a nossa vida espiritual. Você vê até a nossa fala. A Bíblia diz: a boca fala, porque o coração está cheio, porque a alma está cheia. Tá certo? Então eu tenho que ter cuidado em todos os sentidos da nossa vida. A Bíblia mostra realmente, irmãos, que a santificação, ela começa no coração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nós podemos ver isso claramente. Podemos ver isso claramente, Provérbios 4 e 23. Mas é algo progressivo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Versículo 22. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no teu coração, porque são saída para os que se acham e saúde para o teu corpo. Está certo? Nós vemos claramente isso. Então de lá atinge todo o nosso ser. E quando atinge todo o nosso ser, entende? Não somente o homem interior, mas o homem exterior começa a ser atingido, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Agora vem a pergunta: o que é e quais são os efeitos do corpo santificado? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro grande passo da vida espiritual, vocês sabem que é a salvação. E vocês querem ver como a santificação do corpo, ela começa a se operar, quando se opera também a salvação? Comece a pensar em uma pessoa que aceita Jesus como Salvador. Quando a pessoa aceita Cristo, começa a haver uma transformação total na vida da pessoa. E essa transformação, ela começa a modificar tudo. Ela começa a modificar a própria higiene da pessoa. Ela começa a modificar os hábitos dentro de casa da pessoa. Então a limpeza pessoal e a limpeza coletiva, ela começa a ser alguma coisa diferente para aquela pessoa. Essa transformação, ela é radical no campo social. Porque a pessoa deixa de frequentar alguns locais onde frequentava. Ela começa a olhar com nojo, com antipatia, para muitos locais que ele ia. Começa a haver uma separação, uma seleção na vida da própria pessoa quando ela aceita Jesus. Está certo? Você quer ver? Tanto do homem como da mulher. A pessoa quando aceita Jesus, até o seu figurino muda. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Vocês tinham pensado nisso? Até o figurino da pessoa muda. O jeito do homem se ajeitar, o jeito da mulher se arrumar, começa a mudar quando aceita Jesus.
a preocupação nesta forma de mudança, ela não está sendo uma preocupação com o espírito, está sendo uma preocupação com o corpo. Ela passa a ter temor em certas coisas que ela faz, que ela fazia antes, ela passa a ter temor agora. Ela passa a olhar para si de uma forma diferente. Passa a olhar para si de uma forma diferente. Isso é exatamente a mudança que começa a acontecer quando a pessoa aceita Jesus. Digamos, uma mulher aceita Jesus, ela vem daquele seu modo, ela começa a olhar para as irmãs da igreja e ela começa a mudar de jeito. É verdade ou não é? Às vezes, sem perguntar nada, ela começa a mudar de jeito, começa a ver uma mudança, uma transformação na vida dela. A mesma coisa do homem. Você sabe o que é isso? Que a salvação, ela modifica todos os aspectos da vida do homem. Modifica o relacionamento dentro do lar, modifica o relacionamento no trabalho, modifica o relacionamento com os seus amigos. Começa a haver uma mudança. E a pessoa se torna muito melhor do que era antigamente, quer queira ou não queira. Digamos, era uma pessoa que gostava, depois do trabalho, passar no boteco para tomar sua pinga, ficar até tarde da noite tomando a sua cerveja, comendo a sua carne assada, mas de outra forma, né? Tomando o seu aperitivo ali. Agora não. Ele vai se afastando daquilo tudo. A mulher também vai se afastando daquilo tudo. A sua forma de viver, a sua forma de agir, os locais onde frequentava, começa a haver uma mudança total na vida. Então o que acontece? É porque nós estamos diante do homem crente e da mulher crente agora. Eu não estou dizendo que as pessoas lá fora são fedorentas, pelo amor de Deus. Mas o crente é mais cheiroso. Você já notou? É mais cheiroso. Ele tem uma preocupação maior com ele. Tanto vai ser o irmão como a irmã, tem uma preocupação maior com ele. Vocês estão aqui na casa de Deus. Mas garanto a vocês que vocês colocaram uma roupa bonitinha, um perfume gostoso, pentearam bem o cabelo, procuraram uma forma de estar bem favorável, bem higiênica e bem acesa. Não é como uma pessoa que vai para um boteco, né? Não é como uma pessoa que vai para um local. Então, o que foi que fez essa mudança exterior na vida de você? A preocupação sua com o seu corpo no modo da apresentação. Essa preocupação que eu garanto que cada irmã tem aqui. Como é que deve ser meu cabelo, hein? Como deve ser minha veste? Como é que eu devo estar? Sabe o que é isso? Você sabe que o seu corpo agora é templo e habitação do Espírito Santo. E agora você vai ter um cuidado diferente com esse corpo. Você vai cuidar do corpo, não é para você simplesmente. Você vai cuidar do seu corpo para Deus. Porque você sabe que a Bíblia diz: quem destruiu o seu corpo, quer ter do Espírito Santo, eu também destruo. Então nós procuramos preparar o nosso corpo cada vez mais de uma forma apetecível diante de Deus, agradável diante de Deus. Então nós criamos a concepção. Como é que eu estou bom para ir assim? Eu estou bom assim? Como é que eu estou para andar onde eu vou? Será que vão me ver realmente como crente lá? Há uma preocupação. A gente estava viajando e paramos num restaurante no interior, uma cidadezinha do interior, e tinha um pessoal. Sabe, a primeira coisa que eu olhei para a mulher e falei: a senhora é crente, não é? Falou: sou. Qual igreja está o pai? Sou. Aí estava o marido que não era crente, nós certificamos. Ele disse que aquela noite ele ia para a igreja aceitar Jesus. Eu errei porque eu devia ter feito um apelo para ele ali, né? Depois que saí, que ela falou: por que você não fez um apelo para o homem? Eu errei, eu bobeei mesmo naquilo ali, que eu devia ter feito um apelo para ele ali. Entende? Mas a gente olha, nós paramos de um local,
também perto de uma cidade, a noite falou, eu quero tomar um café. Nós vamos fazer um lanche. E aquele pessoal estava mudando a coisa ali. E enquanto estava conversando, eu olhei para o homem assim e falei, o senhor é crente, não é? Ele falou, sou pastor. Foi então, pai de show. Aí fomos conversar ali. Eu sou pastor, me contou que tem filho que é pastor em Brasília. Há uma coisa, há algo diferente no crente que você olha e você contempla. Se você tiver o Espírito de Deus em você, e aquela pessoa tiver o Espírito de Deus em você, parece que é uma atração, uma comunicação, uma coisa diferente. Não sei se já aconteceu com você. Está na rua, não, uma pessoa diz, parece um crente, né? Eu vou já falar com ele. E você vai falar, é um crente mesmo. É a mudança exterior que a salvação faz com que nós tenhamos. Não é que ninguém obrigue, é que a gente muda. Mas não estou dizendo que as irmãs vão andar desmazeladas, mas vão andar bonitas de um jeito que parece uma crente. O homem vai andar bonito que parece um crente. Não estou dizendo que os outros são feios, mas estou dizendo que crente é mais bonito. É mais bonito no vestir, é mais bonito no falar, é mais bonito no andar, na forma de se conduzir. Então existe uma transformação. O Evangelho, quando chega na nossa vida, ele muda o nosso comer, ele muda o nosso beber, ele muda muita coisa na nossa vida social e na forma de a gente ser. Muda o nosso beber. Você vê que a Bíblia, quando entra em nós, muitos de nós, quem sabe, gostava de beber bastante. A Bíblia torna o crente um abstêmio. Torna um abstêmio. Uma pessoa que pega e se afasta do alcoolismo em geral. Mas ele se afasta porque ele vai ler a Bíblia. Tem muita gente que diz, olha, não tem problema. Eu posso ter os garrafões de vinho na minha casa, sentar, beber meus amigos, eu não vou beber na rua. Só que a Bíblia mostra diferente. Provérbios 23, 31. Muita gente, pois então hoje, nessa mudança que a salvação traz, para o meu corpo, para o meu apetite, eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Provérbios 23 e 31 diz assim, não olhes para o vinho, Provérbios abertos, deixa eu ir lá. Provérbios 23, vou começar no versículo 30. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não, vou começar no versículo 29. Para quem são os ais? Para quem os pesados? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas são sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, e para os que andam buscando bebida misturada. Olha o versículo 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, quer dizer, bebe tranquilamente. No seu fim, morderá como cobra e como basilisco picará. Tá certo? Então você vê que a Bíblia começa a proibir o uso do vinho. Quando nós abrimos a Bíblia no capítulo 17 de Lucas, no versículo 27, a palavra diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vida do Filho do Homem. Os homens comiam, bebiam. Olha aí. Você entende? Então o Senhor está dizendo que nesses dias a bebedeira corre também. A glutonaria, que o crente deve comer bem. Mas a pessoa deve comer para viver e não viver para comer. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo e habitação do Espírito Santo.
eu mesmo com a minha barriga começa a crescer mais do que o normal, eu começo a ficar preocupado. Minha mulher olha para mim e diz assim, opa, o negócio aí está... Você está ficando em forma de melancia, né? Eu já tomo um cuidadozinho para ela voltar ao normal. Eu tenho que cuidar do meu corpo. É por isso que eu estou aqui com mais de 70 e ainda estou pisando firme, né? Não entende como é o negócio? É o templo do Espírito Santo. Então eu não tenho que viver para comer, eu tenho que comer para viver. E a Bíblia proíbe a glutonaria. A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia mostra em Lucas 21 e 34. Olha aqui, pessoal. Muita gente diz que essas coisas não são proibidas. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Lucas. Versículo 34 em diante. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então a glutonaria é um pecado. A embriaguez é um pecado. Tem muita gente que defende, não tem nada. Não, o que tem eu beber? Eu vou beber dentro da minha casa, mas eu posso sentar com minha família, encher a cara, não tem problema. A Bíblia proíbe exatamente essas coisas. E quando você abre também no Romanos, capítulo 13, versículo 11, e isto digo conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos ver quais são as armas da luz? Andemos honestamente, como de dia, não em o quê? Não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidade, nem dissolução, nem contenda, nem inveja, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas consequências. A Bíblia está ou não está proibindo o encher a carne? A Bíblia está dizendo ou não está dizendo? Eu já vi lugares que a pessoa que está ensinando diz assim, olha irmãos, está escrito na palavra de Deus, nenhum viciado tem parte no reino dos céus. Este versículo não existe. Este versículo não existe. Agora a Bíblia mostra em várias partes acerca do vício, que é pecado. Então você pode dizer para a pessoa, olha, viciado não vai entrar no reino de Deus, porque a Bíblia está mostrando o viciado. Você não pode dizer que está escrito que o viciado entra. Agora está escrito isso de uma forma muito clara, a Bíblia mostra isso, né? E quando você abre Gálatas capítulo 5 versículo 21, texto que você conhece, que o 22 você conhece também, Gálatas capítulo 5. Vamos começar no versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que façais o que não quereis. A luta do espírito e da carne. A carne é o corpo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha o versículo 21. Bebedices e glutonarias. Bebedice e glutonaria, que nós estamos falando, está aqui em obras da carne. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. O que é que diz agora? Quem os comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia proíbe ou proíbe encher a cara? Está na Bíblia. Então não adianta ir para esses banquetes lavados e lavrados a essas coisas. Às vezes ele vai no casamento de uma pessoa que diz que é crente. Eu tenho notícia que às vezes a gente sai e o negócio corre assim, ó. Às vezes vai ao aniversário de uma pessoa, não, mas eu tenho que ter bebida aqui porque tem pessoas que não são crentes. Ora, gente, se chegar na casa dele vai ter bebida e não te respeita. Por que não respeita a nossa casa? Por que nós temos que servir daquilo que ele quer se ele não nos serve daquilo que nós queremos? Mas pastor, então vai se tornar um problema muito sério para a nossa vida material e vida espiritual. É um problema sério. Ser crente é um problema sério. Ser crente não é assistir um culto domingo à noite só, bater palma, dizer glória e aleluia, não. Ser crente é ter uma vida diferente. Amém. É ter coragem de santificar o corpo. É ter coragem de dizer assim, eu não faço isto porque eu sou crente. Ah, você não fuma? Não, muito obrigado. Não, eu não fumo porque eu sou crente. Vamos beber aqui comigo? Ah, você não bebe? Não, eu não bebo porque eu sou crente. Você deve sempre se identificar, eu não faço isso porque eu sou crente. Eu não faço isso porque eu sirvo a Deus. Ah, mas pastor proíbe. Pastor não proíbe nada. Eu não mando ninguém soprar no meu olho aqui. Né? Você já viu eu chegar com o cisco no olho aqui e dizer assim, Alexandre, sopra aqui no meu olho para ver aquele cisco. Né? Nunca fiz isso. Nunca mandei ninguém fazer o teste do 4. Né? Não entende? A nossa obrigação não é fiscalizar, é ensinar. É ensinar você a ter uma coisa chamada domínio próprio. E quando a palavra de Deus fala acerca do obreiro, pastor, presbítero, tudo, diz assim, que seja sóbrio. Você sabe o que é sóbrio? É que ele não enche a cara. Sóbrio, sobriedade, é estar sem bebida no corpo. Você vê que a própria lei do nosso país agora não precisa estar cambaleando, basta um golezinho, a polícia já encosta, né? E já começa a ser punido, né? Porque o álcool, meus irmãos, é uma droga igual a maconha, igual a cocaína, igual ao crack, igual a tudo, acaba com a pessoa. Acaba com a pessoa. E vai se estendendo aquilo na vida da pessoa. Muita gente depois de uma certa idade está aí com cirrose hepática, está com um monte de coisa. Por causa do vício que teve. É o cigarro que acabou na vida dele, é o álcool que acabou dele. Então quando a pessoa aceita Jesus, ele deixa todas estas coisas. Ele abandona tudo isso, ele se torna uma pessoa diferente. Na vida dele não estão as obras da carne, Efésios 5, 21, que nós acabamos de ler, não é isso? Mas a santificação do corpo. Gálatas. Muito obrigado. A santificação do corpo, ela nos afasta de muitos locais e de muitas coisas dessa vida. Veja bem, ela te tira
de um lamaçal muito grande, te tira de muita miséria, te tira de muito pecado, te tira de muita infelicidade, te livra de muita coisa ruim, a santificação do corpo. Porque o que é a santificação do corpo? É a manutenção que nós fazemos no nosso corpo para conservar dentro dele o Espírito de Deus. O que a Bíblia diz? Quando uma pessoa vem para Jesus, ela tem quantos demônios? Hein? 7. Quando a pessoa aceita Jesus, ela tem um demônio, né? E quando a pessoa se afasta de Cristo, aquele busca mais 7. O segundo estado é pior do que o primeiro. Então veja, quando nós estamos separando realmente o nosso corpo para a santificação, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos conservando, nós estamos varrendo cada vez mais o templo e a habitação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então essa parte, assim, quem é limpo, limpe-se ainda, isso é para nós. É o processo de santificação, é a limpeza espiritual que eu e você fazemos todo dia na nossa vida para que o Espírito Santo seja conservado dentro de nós. Mas para que isso aconteça, irmão, temos que pensar numa coisa. Nós queremos realmente o Espírito Santo dominando na nossa vida? Nós queremos o Senhor dentro de nós? Porque eu costumo dizer uma coisa para sempre, e eu gosto de repetir: Deus atrapalha tudo que não presta. O Espírito Santo atrapalha tudo que não presta na vida da pessoa. Porque ele não se mistura com aquilo. Ele não se promiscui com aquilo. E se a pessoa começa a partir para este caminho diabólico, a Bíblia diz que entristece o Espírito Santo. Não é que a Bíblia diz? Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo. Então, uma ordem para não entristecermos. E nós só podemos cumprir esta ordem se nós procurarmos cada dia mais e mais a santificação do nosso corpo. Amém? Na quarta-feira a gente continua, se Deus quiser.